Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos iniciar mais uma aula de termodinâmica. E o assunto da aula de hoje trata-se de primeira lei da termodinâmica, ou como é conhecido também, o primeiro princípio da termodinâmica. Antes de começarmos, vamos lembrar um pouco o que nós fizemos na última aula. Na última aula, a gente tratou da questão da lei zero da termodinâmica. Pois bem, a lei zero da termodinâmica diz basicamente o seguinte: se você tem dois sistemas termodinâmicos, vamos supor, um sistema A e um sistema B. Esses dois sistemas independentes entre si, sem contato um com o outro, mas que eles estejam em equilíbrio térmico com um terceiro corpo comum, um corpo C. Todos dois. A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio C, equilíbrio térmico. Aí o que acontece? Se isso ocorre, se A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C, então a lei zero da termodinâmica diz que A e B estão em equilíbrio térmico entre si. E o que foi que nós tratamos mais? Nós falamos também que esse corpo C, esse terceiro corpo, que serviu para verificar o estado de equilíbrio térmico entre A e B, ele pode ser utilizado para a medição de temperaturas de sistemas termodinâmicos. E aí, nós temos, então, um dispositivo para medir temperatura chamado termômetro. E como é que nós podemos montar um termômetro? Bem, um termômetro, na verdade, ele é também um sistema termodinâmico. Aí, como a gente viu em aulas passadas, um sistema termodinâmico ele é descrito por algumas poucas variáveis termodinâmicas independentes. Algumas variáveis de estado. Aí, geralmente, essas variáveis que descrevem o estado de equilíbrio de um sistema são poucas variáveis. Em boa parte dos sistemas simples, 3 variáveis. Aí eu posso colocar como uma dessas variáveis a temperatura. Então, num sistema termodinâmico, através das equações de estado, a temperatura pode ser escrita como função das outras variáveis. Aí o que é que a gente faz? A temperatura, sendo, por exemplo, eu vou colocar aqui o esquema, A temperatura sendo função lá de, por exemplo, uma variável x1 e uma variável x2, através da equação do estado. Eu posso fixar uma dessas variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, se eu fixar uma dessas variáveis, por exemplo, eu fixo x1, aí eu tenho t igual t de x2 com x1 fixo. Ou, aqui, olha, t igual t de x1 com x2 fixo. Aí o que acontece aqui, pessoal? Nesse caso, essa variável aqui que eu deixo livre, nós vamos chamar ela de propriedade termométrica do sistema. Então, é medindo essa propriedade termométrica que eu serei capaz de medir a temperatura de um determinado sistema. Aí o que acontece? Agora sim, não é qualquer sistema que eu vou tomar como termômetro. Eu tenho que tomar sistemas de tal forma, por exemplo, que essa relação de T com essa variável que é a propriedade termométrica seja uma função monótona. Ou seja, ela tem que ser ou estritamente crescente ou estritamente decrescente.
E melhor ainda, que essa relação da temperatura com a propriedade termométrica seja uma função linear, por exemplo. É bom que seja algo do tipo aqui, olha, T igual a X. Porque a praticidade na construção do termômetro é melhor. Aí nós colocamos dois exemplos na aula passada. Um foi o termômetro de mercúrio. Então, o termômetro de mercúrio, né? Você pega uma certa quantidade de mercúrio, coloca num filetezinho, numa coluna, que fica como se fosse uma linha de mercúrio. Aí o que acontece? O mercúrio, ele sofre o processo de dilatação. Aí quando eu esquento, por exemplo, a coluna sobe. E quando eu esfrio, a coluna desce. Aí no caso, as variáveis termodinâmicas que podem descrever o estado de equilíbrio do mercúrio é o quê? É sua massa, o nível da coluna do mercúrio dentro do objeto e a temperatura. Então, eu posso, por exemplo, fixar a massa. Aí, fixando a massa, a temperatura fica como uma função do nível da coluna do mercúrio. Aí, se eu medir o nível da coluna, eu tenho a temperatura. É por isso assim, quando eu pego aqueles termômetros antigos, né? Ele tem um filetezinho, um líquidozinho que sobe ou desce, dependendo com a temperatura que ele tiver. E essa relação da temperatura com o nível da coluna do mercúrio é uma relação linear que satisfaz aqui esses requisitos aqui que nós procuramos. E também a gente pegou lá um termômetro de gás. Lá no termômetro de gás, no caso, a temperatura do gás, né? Ela é uma função do volume e da pressão. Aí o que a gente faz? A gente mantém o volume fixo aqui, né? Aí, no caso, fica a temperatura como sendo uma função da pressão. Com esse V aqui, esse índice V com volume fixo. Aí o que acontece? A pressão no termômetro de gás torna-se a propriedade termométrica. E assim, se eu medir a pressão, eu tenho a temperatura. E também, nessas condições do volume fixo, a temperatura é uma função linear da pressão. E a gente viu também que quando você vai baixando a densidade do gás, e cada vez mais o gás vai se aproximando do gás ideal, esse termômetro, ele não vai mais ser dependente, a calibração desse termômetro não vai ser mais dependente de uma substância em particular. Ele vai ter um comportamento universal. E a partir daí, nós definimos uma escala absoluta de temperatura, que é a escala Kelvin. Mas ok, se vocês quiserem mais detalhes disso, vão na aula passada que a gente faz toda a descrição desses processos. Agora sim, vamos ao assunto do nosso interesse da aula de hoje, que é a primeira lei da termodinâmica. É outro princípio fundamental da termodinâmica que vai dar uma de suas bases. Porque, assim, a termodinâmica ela tem como base os princípios fundamentais, as quatro leis. Mas, para poder chegar na primeira lei, enunciá-la, eu preciso antes colocar aqui algumas definições importantes para preparar vocês para o conteúdo da primeira lei. Eu vou colocar, então, a relação das coisas que eu preciso definir. Vamos lá? Eu preciso definir primeiro variáveis extensivas e variáveis intensivas.
Isso aqui, pessoal, isso aqui será muito importante para quando eu for definir o, o trabalho em um sistema feito num sistema termodinâmico ou que o sistema termodinâmico faz sobre suas vizinhanças. E também, isso aqui será importante quando eu estiver tratando da parte axiomática da termodinâmica, os postulados, quando eu estiver tratando a termodinâmica na versão dos postulados. Então, quando eu apresentar o primeiro postulado, o postulado do equilíbrio termodinâmico, né? Essa definição aqui de variáveis extensivas e intensivas vai ser fundamental. E aqui, claro, eu preciso falar, acho que é o coração desse assunto aqui, dessa parte aqui. Eu tenho que... calor e trabalho. Isso aqui, calor e trabalho, né? Elas são as formas de energia trocadas entre um sistema e suas vizinhanças. Um sistema termodinâmico e suas vizinhanças, eles não trocam energias de outra forma, se não for através de calor e trabalho. Ou um ou outro, ou os dois. Nós vamos falar aqui também outro conceito importante aqui, que a gente vai usar no resto do curso. É isso aqui, olha. Potencial químico. Então, isso aqui, pessoal, é o seguinte. Isso aqui vai aparecer quando um sistema trocar trabalho com suas vizinhanças através da troca de matéria. Aí, quando um sistema troca trabalho através da troca de matéria com suas vizinhanças, então, existe uma grandeza chamada potencial químico, que essa grandeza vai informar, como é que eu posso dizer assim, a facilidade com que um sistema troque matéria com suas vizinhanças. E claro, eu tenho que falar aqui de energia interna. Junto com o conceito de calor e trabalho, o conceito de energia interna, ela forma o coração da primeira lei da termodinâmica. Porque, basicamente, pessoal, a energia interna seria a quantidade de energia que um certo sistema termodinâmico tem. Por isso que é uma energia interna. E se essa energia ela varia, se ela, por exemplo, se a quantidade de energia no sistema diminuir, né, significa que a parte que diminuiu, ela foi para as vizinhanças através de calor ou trabalho. E se a energia interna aumenta, significa que o sistema recebeu de suas vizinhanças energia através de calor ou trabalho. E por fim, definido todas essas coisas aqui, eu coloco aqui o enunciado da primeira lei. Aí feito isso, nas próximas aulas a gente vai destrinchar mais essa primeira lei, né? Nós vamos ver implicações dela e aplicações. Vamos aqui, pessoal, ao conceito de variáveis extensivas. Eu coloquei assim: são aquelas as quais, quando o tamanho do sistema sofre uma variação, tais variáveis também a sofrem. É essa a variação aqui.
Isso quer dizer o quê? Resumindo a história. Se o tamanho do sistema dobra, por exemplo, a variável, se ela for extensiva, ela dobra o valor dela. Se o tamanho do sistema cai pela metade, o valor da variável extensiva cai pela metade. E se o tamanho do sistema variar por um fator 1,5, por exemplo, o valor da variável extensiva varia pelo fator 1,5. E se o tamanho do sistema variar por um parâmetro real, aliás, um parâmetro real positivo, lambda, o valor da variável extensiva vai variar por esse mesmo fator. Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos simples. Exemplos de variáveis extensivas. Vamos lá. Volume é uma variável extensiva. Por quê? Se você, por exemplo, dobra o tamanho do sistema, o volume dobra. Se você multiplica o tamanho do sistema por qualquer proporção, o volume aumenta nessa mesma proporção. Se você diminui o volume do sistema, aliás, se você diminui o tamanho do sistema, o volume diminui junto. Aí, outro exemplo de variável extensiva. Número de mols. O que mais? Massa. Massa é uma grandeza, é uma variável extensiva também, porque se você aumenta o tamanho do sistema, né? Assim, esse aumento do tamanho do sistema é sem modificar o sistema, você só replica. Então a massa também, a massa vai se, como é que se diz? Aumentar ou diminuir proporcionalmente à variação do tamanho do sistema. Para a gente fazer uma analogia, pega esse quadradinho aqui que aparece minha imagem, né? Aqui, ó, esse quadradinho aqui. Imagina que isso aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar esse quadradinho aqui. Imagina aqui, vamos pegar vamos tratar aqui o gás que tem aqui nesse quadrado aqui, a quantidade de gás aqui. Então isso aqui tem um tamanho, esse sistema aqui, olha. Aí se eu, por exemplo, eu dobro esse tamanho aqui, olha, vou fazer um esboço aqui. Um esboço bem grosseiro aqui, olha. Pronto. Eu vou dobrar aqui. Aí, por exemplo, o volume. Aqui eu tenho um volume também. Aí aqui eu tenho um volume. Aí no final eu tenho um volume. Se eu dobrei o tamanho do sistema, né? O volume final é 2V. Aí, por exemplo, aí o número de mols também dobra. A massa do gás aqui, esse gás daqui tem uma certa massa, né? A massa do gás dobra também. Aí tem outras grandezas que se comportam dessa mesma maneira. Eu vou colocar aqui, olha. Energia interna. Entropia. A gente vai falar de entropia, né? E a entropia ela é uma variável extensiva. Porque a gente vai ver quando falar disso aqui melhor. Aí a gente vai ver depois as energias livres. Vai ter um ponto desse curso que a gente vai fazer um estudo dessas energias livres. Aí eu tenho a própria energia interna, é uma dessas energias livres, né? Aí eu vou falar de entalpia, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, grande potencial termodinâmico. Todas estas grandezas são na termodinâmica variáveis extensivas. Aí eu tenho o que mais? Aí vamos lá, tem mais. Aí aqui, carga elétrica também é extensivo. Carga elétrica. Então, se o sistema termodinâmico tem uma certa quantidade de carga, né?
Se eu dobro o tamanho do sistema, a quantidade de carga também dobra. Se eu replico o sistema, aí fica um sistema composto com duas vezes o sistema original. A quantidade de carga dobra. Aí o que mais? A polarização dielétrica. Aliás, a polarização dielétrica, não, deixa eu colocar aqui, deixa eu corrigir. O momento de dipolo elétrico. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Momento de dipolo elétrico e magnético. Também são grandezas, são variáveis extensivas. Eu estou com o meu sistema termodinâmico, que é a tira elástica, né? Aí, quando eu coloco uma tensão na borracha, a deformação que ela sofre, a grandeza da deformação, é uma variável extensiva. Aí eu vou colocar aqui mais um exemplo. Deformação é uma grandeza extensiva, variável extensiva, etc. Vou voltar aqui para o meu lugar. Deixa eu apagar aqui. E eu vou voltar para... Eu estava aqui, né? Pronto. Aí tem outro conceito, que é o seguinte, que é o conceito de variáveis intensivas. Aqui, pessoal, eu coloco então o conceito de variáveis intensivas. Aí vamos aqui. São aquelas que se mantêm fixas com a variação do tamanho do sistema. Então, assim, se meu sistema termodinâmico dobra, cai pela metade, ou varia por um fator numérico qualquer, a variável, se ela for intensiva, ela se mantém fixa. Aí tem algumas variáveis termodinâmicas, algumas variáveis de estado, né, no caso, que possuem essa propriedade de serem variáveis intensivas. Aí, quem são essas variáveis intensivas? Vamos aqui para os exemplos. Exemplos. O primeiro exemplo, claro, temperatura. Outra variável intensiva, pressão. Aí tem uma grandeza aqui que eu não falei ainda, mas eu vou falar, aí vocês vão entender que ela é intensiva. Potencial químico. Potencial químico. Vamos mais a algumas. Aí eu tenho também densidade de massa. É uma grandeza intensiva. A tensão. Então, se eu tenho uma borracha, né, um pedaço de borracha, uma tira de borracha, sujeita a uma tensão, essa tensão é uma grandeza, é uma variável intensiva.
Aí eu tenho também potencial elétrico, é intensiva. O campo elétrico, campo magnético, etc. Então, por exemplo, aqui, vamos só olhar a temperatura aqui. Então, se eu tenho um certo volume de gás, imagina que eu tenho uma caixa cúbica contendo gás dentro. Então, se eu replicar essa caixa cúbica e botar as duas juntas, né? Aí eu dobrei o tamanho do sistema. Se eu replicando essa caixa, a temperatura é a mesma, ela não muda. A pressão também não muda. E qualquer grandeza intensiva, qualquer variável intensiva que for, quando você varia o tamanho do sistema, essas grandezas que são variáveis intensivas não sofrem nenhuma variação. Essas variáveis intensivas, a gente pode também, elas são conhecidas também por campos. Mas enfim, pessoal, esse conhecimento aqui do que seja variáveis extensivas e variáveis intensivas será muito importante para nós daqui até o final do curso. Porque tudo que nós falarmos aqui vai aparecer um par variável extensiva e intensiva. Por exemplo, quando a gente define o trabalho. O trabalho trocado por um sistema termodinâmico e suas vizinhanças, se for um gás, por exemplo, ele é escrito como sendo uma variável intensiva vezes a variação de uma variável extensiva. Por exemplo, a variável intensiva aí é a pressão e a variável extensiva que varia é o volume. E quando eu defini o calor, depois que eu for falar de entropia, lá na segunda lei, eu falar de processos reversíveis, aí a quantidade de calor trocada entre o sistema e suas vizinhanças, se o processo for reversível, eu vou falar disso mais na frente, que é reversível e irreversível, vai ser o seguinte, vai ser o produto de uma variável intensiva vezes a variação de uma extensiva. A variável intensiva é a temperatura e a variável extensiva associada, né, que varia, é a entropia. Então, assim, esse produto esse par de variável extensiva e intensiva, esse par conjugado, isso será muito importante para nós. Então, pessoal, vamos continuar. E agora a gente vai definir calor. Bem, antes da gente definir calor, o que é calor, eu preciso antes fazer alguns comentários de como se define calor nos livros didáticos em geral. É porque assim, quando eu tenho uma observação, vamos tratar aqui de uma observação. Quando eu tenho um corpo quente e quando eu tenho um corpo frio e coloco eles juntos, o que vai ocorrer? Quando eles estão em contato térmico um com o outro, o corpo quente esfria e o corpo frio esquenta até que ele chegue no final a uma configuração de equilíbrio térmico. E nessa configuração de equilíbrio térmico, eles estarão à mesma temperatura. Por que eles vão chegar a essa configuração de mesma temperatura? Eles vão chegar nesse equilíbrio assim? Aí isso é uma coisa para o futuro, quando a gente tiver a segunda lei da termodinâmica. Mas o fato deles estarem a diferentes temperaturas, quando eles estão em contato, isso vai
permitir que surja uma troca de energia entre esses dois sistemas. E essa energia é o calor. Isso aí, se você já fez Física 2, já fez o Física Básica lá do ensino médio, né? Sempre se ensina que aí qual é a crítica que eu quero colocar? Que tem alguns livros que ensinam assim, que calor é a energia trocada entre dois corpos em contato devido à diferença de temperatura. Mas o que acontece? Tem que ter cuidado, tem algumas sutilezas nisso aí. Por exemplo, se os dois corpos estiverem separados por uma parede adiabática, mesmo eles estando a diferentes temperaturas, nada acontece. Não tem nenhuma troca de energia. Então tem que especificar que eu tenho contato térmico, não tenho parede adiabática separando os corpos. Isso é uma coisa a se considerar. O outro detalhe a se considerar é que nem sempre há trocas de calor só devido à diferença de temperatura. Existe aqui, na termodinâmica, conforme vamos ver, os processos isotérmicos. Então, existem trocas de calor que ocorrem de forma isotérmica, ou seja, sem variação de temperatura. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter dois sistemas termodinâmicos, né? Mesmo eles estando à mesma temperatura, mas no contato térmico entre eles pode haver troca de calor. Aí vocês têm, por exemplo, um processo isotérmico. Então, assim, o que eu quero dizer é que existe troca de calor mesmo sem os corpos estarem a temperaturas diferentes. Por isso que eu não posso conceituar calor só como sendo a energia trocada entre dois corpos em contato devido à diferença de temperatura. Não é só a diferença de temperatura que faz o sistema trocar calor com o seu vizinho. Então aqui, pessoal, eu vou conceituar calor dessa forma aqui. Olha. Vamos lá. Calor é a energia trocada entre dois sistemas termodinâmicos que interagem entre si através de paredes diatérmicas. Então, assim, o conceito é relativamente simples. Eu tenho dois sistemas, eu tiro o isolamento térmico entre eles, né? Coloco paredes diatérmicas. Assim, na prática, colocar paredes diatérmicas significa colocar em contato direto térmico. Que esse conceito de parede diatérmica, ele é uma idealização para eu dizer que eles têm liberdade para interagir termicamente. Pronto. Aí o que acontece? Eu coloco dois sistemas termodinâmicos em contato um com o outro através de paredes diatérmicas, ou seja, eu permito o contato térmico e assim a energia que é trocada entre os dois sistemas devido a essa interação através de paredes diatérmicas é o que a gente chama de calor. Ok, pessoal. Então aqui nós falamos do calor. Em geral, pessoal, nós representamos uma certa quantidade de calor trocada pelo símbolo delta aqui. Vou colocar assim, olha. Denotamos uma certa quantidade de calor por. Aí eu vou colocar aqui, olha. Delta Q. Ou
posso usar também, eu uso muito D, Q. Aí eu boto esse Dzinho aqui, eu vou explicar esse corte aqui nesse D. Isso aqui quando para variações infinitesimais. Variações infinitesimais. Pronto. Aí aqui, alguma variação que envolve o sistema, eu represento aqui por ΔQ ou dq, se for uma variação muito pequena, que eu chamo também de variação infinitesimal. E esse d cortado aqui significa que essa variação infinitesimal de calor, ela não é uma diferencial exata, naquele sentido que eu defini em aulas passadas. Por quê? Porque a quantidade de calor envolvida na troca de energia, ela depende do processo. Então, sei lá, se o processo for ocorrer isotermicamente, ocorrer a pressão constante, a volume constante, seja lá como isso ocorrer, então, dependendo do processo, a quantidade de calor muda quando eu passo de um estado de equilíbrio para o outro. É por isso que eu coloco diferente aqui essa diferencial, porque ela não é uma diferencial exata. Porque as diferenciais exatas, ela é assim, a variação de uma certa variável que tem diferencial exata não depende do processo. E também, assim, o calor, ele não é uma variável de estado. Não é algo que o sistema tem. O sistema não tem, assim, a quantidade de calor. O que acontece é que a quantidade de calor é uma energia trocada. O sistema não tem calor, por exemplo, como tem volume, como tem pressão, temperatura, como tem energia interna, entropia. Não. Calor é uma energia que o sistema vai trocar com suas vizinhanças. E também, pessoal, é importante também eu tratar aqui a questão da convenção dos sinais para a quantidade de calor. Vamos colocar aqui as convenções. Convenção para o calor. Para o sinal, vou botar assim, para o sinal de ΔQ. Então vamos entender isso aqui. Para ficar mais fácil de explicar, vamos pegar um sistema usual para podermos entender isso. Imagina que vocês vão colocar uma panela de água no fogo. Então, sei lá, pega a panela, coloca água e coloca no fogo, lá no fogão. O que acontece? A água, ela está ali envolta das paredes da panela e essa panela, ela está em contato com a chama do fogão. Ao que ocorre? Existe, então, um contato térmico da água com a chama do fogão. E como resultado desse contato térmico, e sabendo-se que a panela não oferece isolamento, muito pelo contrário, a panela permite a troca de energia, a troca térmica. Então, essa panela faz o papel de uma parede diatérmica. Sendo assim, vai fluir calor da chama para a água. A gente vai ver depois, quando estudarmos a segunda lei da termodinâmica, que espontaneamente o calor ele flui do mais quente para o mais frio, se o processo for espontâneo. E para fazer com que o calor flua do corpo frio para o corpo quente, eu preciso ter uma fonte externa que faça esse processo. Eu preciso de um aí entra aí o refrigerador. Que o refrigerador faz o quê? Ele vai usar energia mecânica, que eu vou falar daqui a pouco, quando falar de trabalho.
e vai usar essa energia mecânica para inverter o fluxo natural do calor, que seria do quente para o frio. Mas vamos voltar aqui para a água. Quando a água recebe calor da chama, ela esquenta. E o que acontece quando ela esquenta? Hoje, atualmente, a gente sabe que um sistema macroscópico, quando esquenta, através do conhecimento da teoria cinética e da mecânica estatística, as moléculas do sistema aumentam suas energias cinéticas. E com isso, todo o conjunto aumenta a energia cinética total. E aí, a energia total aumenta. Então, nós podemos colocar aqui que delta Q, deixa eu botar outra cor aqui. Aqui, olha. Delta Q, isto é maior que zero, vou botar aqui, olha, calor recebido. E o contrário, delta Q, recebido pelo sistema. Vou colocar aqui. Pelo sistema. E aqui, delta Q é menor que zero para calor. Quando o sistema cede calor para as suas vizinhanças, para outros sistemas, então aqui, olha, para calor cedido pelo sistema. Aí o delta Q é negativo. Pronto. E essa convenção aqui, que nós adotamos para o sinal do calor, ela ainda está de acordo com a convenção histórica que veio lá das máquinas térmicas, que na máquina térmica ocorre o seguinte: esta máquina, ela recebe uma certa quantidade de calor de uma fonte quente. Esse calor que a máquina recebe da fonte quente é transformado em trabalho, e o que sobra é despejado para uma fonte fria. Aí, esse calor que a máquina recebe da fonte quente foi convencionado historicamente que é positivo. E assim, pessoal, nesta convenção, a quantidade de calor que a máquina cede para a fonte fria é negativa.